Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos resolver alguns problemas relacionados ao estudo que fizemos sobre as retas paralelas intersectadas por uma reta transversal. Vem comigo! Bem pessoal, o nosso primeiro problema é esse que aparece aqui no nosso quadro. Ele diz o seguinte: uma reta transversal corta duas retas paralelas formando ângulos correspondentes destacados em amarelo, cujas medidas são expressas por 5x menos 48 graus e 3x mais 12 graus. A medida de cada ângulo agudo formado é igual a... Então vamos à resolução desse nosso primeiro exercício. Então observem que nessa situação aqui nós temos as alternativas, da nossa questão: 83 graus, 78, 72, 65 ou 54 graus. Nós queremos encontrar a medida de todos os ângulos agudos, que obtivemos aí. Então, ângulos agudos, vocês lembram do estudo de ângulos, que são ângulos que possuem medidas maior que 0 grau e menor que 90 graus. Então, quando você achar todos os seus ângulos aí, dessa construção de retas paralelas intersectadas por uma transversal, você vai observar aqueles que possuem medida maior que 0 grau e menor que 90 graus. Esses vão ser os seus ângulos agudos. Os que possuem medidas maior que 90 graus e menor que 180 são os ângulos obtusos. Então esses não vão estar nessa lista, tá certo? E vai acontecer esse caso aqui, já adiantando para vocês, Mas aqui, pessoal, nós temos dois ângulos que são correspondentes, o ângulo que mede 3x mais 12 graus e o outro ângulo que mede 5x menos 48 graus. Ângulos correspondentes são congruentes, como vimos lá no nosso estudo inicial da construção que é feita aí das retas paralelas intersectadas por uma transversal. Ângulos congruentes são ângulos que possuem mesma medida. Como é que eu posso expressar isso matematicamente, então? Eu posso expressar isso igualando essas duas expressões aqui. Então eu igualo 3x mais 12 com o 5x mais 48. Eu igualo essas duas expressões e digo então matematicamente que elas são congruentes, que ocorre congruência entre esses ângulos. Então 3x mais 12 graus é igual a 5x menos 48. Eu vou obter então, passo o 48 para o primeiro membro, tá subtraindo, passa somando, passo o 3x para o segundo membro, tá somando, passa subtraindo. Então eu fico com 12 mais 48, 60 graus, e no segundo membro 5x menos 3x vai dar 2x. Vou reorganizar a minha equação colocando 2x no primeiro membro e o 60 no segundo. Então fica 2x igual a 60 graus. Divido ambos os lados da minha equação por 2. Então fica 2x sobre 2 igual a 60 graus sobre 2. Obtenho x igual a 30 graus. Esse é o valor de x. Vou trocar o x no lugar de cada uma das expressões. Então trocando o x nessa primeira expressão aqui, 3x mais 12, eu vou obter 3 vezes 30 mais 12. 3 vezes 30 é 90, mais 12 vai dar 102 graus. Vou trocar agora na segunda expressão, 5x menos 48. Vou trocar o x por 30. Fica 5 vezes 30 menos 48 igual a 102 graus também. Era de se esperar que desse 102 graus os dois, porque são ângulos congruentes. Agora, pessoal, o que eu sei? Eu sei que esse ângulo mede 102 graus, esse outro ângulo também mede 102 graus. Agora eu quero descobrir todos os ângulos aqui dessa construção. Eu sei que esse ângulo aqui oposto a esse primeiro ângulo mede 102 graus porque são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Esse outro ângulo aqui também mede 102 graus porque ele é oposto ao ângulo de 102 graus ali de cima. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então esse aqui também mede 102. Esse ângulo aqui, onde apareceu a bolinha, quanto mede? Vamos pensar, Se eu somar esse ângulo aqui com 102 graus, isso tem que dar 180, pessoal. Por quê? Porque o total ali está dando uma reta, que é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então aqui, para dar 180, tem que medir 78. Lembrem que 78 somado com 102 dá 180, Então aqui é 78. O oposto pelo vértice dele também mede 78, Porque são opostos pelo vértice, são congruentes. Esse outro ângulo aqui mede também 78, porque é correspondente com o ângulo de cima, pessoal. Ele é correspondente com o ângulo de cima. E o oposto pelo vértice dele mede 78 graus também, porque são opostos pelo vértice. Então você tem que os ângulos agudos que aparecem aqui são ângulos de 78 graus.
E todos os outros ângulos que aparecem são ângulos de 102 graus, são ângulos obtusos. A questão ela pergunta quais são os ângulos agudos que aparecem, né? Então nós temos que é o ângulo de 78 graus e assim fica resolvido o nosso primeiro exercício. Vamos agora discutir o nosso segundo exercício. No nosso segundo exercício nós temos o seguinte enunciado, como aparece aqui no quadro. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Qual a medida do ângulo A? Então aqui observem, nós temos as alternativas, né? Vamos analisar aqui. Observem que os ângulos aqui, né? Eles são ângulos que são o que? Colaterais externos, pessoal. São ângulos colaterais externos. E ângulos colaterais externos, eles têm qual propriedade? Se somar, eles são suplementares. Se somarmos esses ângulos, nós obtemos como resultado 180 graus, né? Então se eu somar o x menos 10 graus mais o 2x mais 10 graus, eu obtenho 180 graus. Essa equação aqui que representa a relação que existe entre esses dois ângulos, né? Então observem que agora são meros cálculos matemáticos que eu vou precisar fazer. Fazendo esses cálculos, ficamos com... Eu vou somar, né, o x com 2x, eu fico com 3x. E se eu somar o menos 10 graus com 10 graus, isso vai dar 0 grau. Então eu fico só com 3x no primeiro membro e no segundo eu fico com 180, que não mexi em nada. Divido ambos os lados da minha equação por 3. Fico com 3x sobre 3 igual a 180 graus sobre 3. 3x sobre 3 vai dar x. 180 sobre 3 vai dar 60. Então x mede 60 graus. X é igual a 60, né? Então eu vou trocar aqui, no lugar do x, por 60. Então esse ângulo daqui de cima é x menos 10 graus. X é 60, então fica com 60 menos 10 graus. 60 menos 10 é 50. Então esse ângulo daqui, ele mede 50 graus. Observem, pessoal, que esse ângulo daqui de cima, que mede 50 graus, ele é oposto pelo vértice com o ângulo A. Então o ângulo A ele também vai medir 50 graus, pessoal. Portanto, eu tenho aqui a medida do ângulo A. O ângulo A mede 60 graus, tá certo? Então a resposta da minha situação aqui é 50 graus. Vimos que o ângulo de cima mede 60, ou 50, né? Que é 60 menos 10. E o A é oposto pelo vértice com esse ângulo. Então ele também tem que medir 50 graus. E assim fica resolvido esse nosso segundo exercício. Vamos logo começar a discutir o nosso terceiro exercício aqui. O nosso terceiro exercício ele diz o seguinte: na figura abaixo as duas retas são paralelas. Conclui-se que x mais y é igual a... Então vamos analisar essa situação aqui. Nós temos as alternativas, né? Vamos analisar qual que é a alternativa correta. Observem que nós temos aqui duas retas paralelas, né? Essas retas, a de cima e a de baixo, cortadas por essas duas retas transversais. Eu vou analisar aqui a minha primeira reta. A reta, essa primeira aqui, nós temos esse ângulo aqui, pessoal, ó, ele é congruente ao ângulo y, né? Então ele mede y também. Se esse ângulo aqui de baixo, o azul, mede y, o ângulo de lá de cima ele também mede y, porque eles são ângulos alternos internos, tá certo? Então eu sei que esse ângulo aqui ele mede y, né? O que eu sei mais, professor? Eu sei que então esse ângulo aqui de dentro, ó, ele mede 180 menos y. Por que ele mede 180 menos y? Porque ele é um ângulo suplementar do ângulo anterior y, né? Se você somar o y com esse ângulo, tem que dar 180 graus. Então esse ângulo aqui, ele vai ser 180 menos y. Esse outro ângulo aqui, pessoal, ele é suplementar com o ângulo x. Ele vai medir 180 menos x, né? Então eu preciso observar só dentro desse triângulo aqui. Eu tenho esse triângulo aqui, né? Eu tenho esses ângulos aqui, um medindo 180 graus menos y, o outro 180 graus menos x, e o de baixo ali 50 graus, que já foi dado o nosso problema. Se eu somar esses três ângulos aqui, eu obtenho 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, né? Então eu tenho 180 graus menos y mais 180 graus menos x mais 50 graus igual a 180. Então resolvendo essa equação aqui, eu fico com, né? Eu vou cortar os 180 dos dois lados, vou ficar com 180 graus mais 50 graus igual a 230 graus, né, no primeiro membro, e menos y menos x que sobraram no primeiro membro igual a 0 grau. Vou passar o x e o y que estão no primeiro membro para o segundo membro, eles vão passar positivos, né? Então vai ficar x mais y, 230 graus igual a x mais y. Reordenando a minha equação, né?
Se 230 graus é igual a x mais y, eu posso escrever x mais y igual a 230 graus. Portanto, eu obtive o valor de x mais y. X mais y é igual a 230 graus e a minha solução é essa, 230. Portanto, x mais y é igual a 230 graus. E com essa solução eu quero encerrar aqui esse nosso encontro. Eu desejo um grande abraço a todos vocês, desejo encontrar vocês também presencialmente na escola e até mais.